Imagina você ser um personagem que tudo que come adquire as habilidades. Hoje veremos a parte 2 da incrível história do manhwa Meowon Log. Vou deixar o link da parte 1 no card, caso não tenha visto, recomendo antes de assistir a parte 2. O Slime sentiu uma presença, se virava e perguntava, o que era ele? O guerreiro olhava e pensava, vim aqui depois de sentir traços de trolls e uma energia maligna, porém só é um slime. Mas não é um slime normal, esse ser é pura maldade. O slime perguntava o que ele estava olhando e ficava bravo por estar sendo ignorado. Ele respondia ser um guerreiro. Ele olhava e dizia, um guerreiro? Esse deve ser o papel daqueles que perderam tudo para o personagem principal. Ele deveria ser uma oferenda para ajudar em seu processo lento de crescimento. Ele ficava chocado, até mesmo em animes eles mandavam dragões ou algo do tipo. Indignado pois havia recebido um guerreiro lixo. Ele chamava a deusa desse mundo de uma imbecil aloprada e dizia dar um lugar para Deus em seu harém no futuro. O guerreiro segurava a espada e dizia, incontáveis pessoas já me insultaram. Também apareceram pessoas que falaram dos meus pais. Eu perdoei todos eles, já que isso é o que um guerreiro deveria fazer. Mas nunca me apareceu uma pessoa que insultasse a deusa que criou o continente de Ewood, e não existirá. O slime perguntava, tá pistola? Se tá com raiva porque deve ser verdade. O guerreiro sacava a espada e olhava para o slime com a cara furiosa, o mandando calar a boca. O slime ficava irritado e dizia para ele não se iludir. O slime era o personagem principal, e que se o guerreiro quisesse lutar, seria conveniente para ele. Ele estava se perguntando que título ganharia se derrotasse um guerreiro. Ele já ficaria contente apenas devorando suas habilidades. O guerreiro pensava, comer habilidades? Nesse instante o slime atacava. Ele acertava o slime com sua espada e retirava um pedaço de sua gosma. Ele extinguia a mucosa para ela não se regenerar. Porém o slime tinha a super regeneração dos trolls. Ele entendia que de fato esse slime seria a grande catástrofe no futuro. Ele então libera o poder de sua espada, o maior julgamento. Um feixe de luz caía na direção do slime, que gritava perguntando o que era isso. A cena cortava para Kim, no momento em que devorava o homem lagarto. Ele não era capaz de falar com a cabeça de um animal até o momento, mas quando adquiriu essa espécie, até mesmo com uma cabeça de lagarto, ele poderia falar a língua humana. Mais homens lagartos apareciam, e Kim dizia precisar de mais cobaias. De longe, os homens lagartos viam Kim e se perguntavam, aquilo é um homem lagarto? Um deles gritava que não era, e mandava eles atacarem. Eles atingiam o homem que não podia ser visto pela sombra. Kim caía atingido pelas lanças, e jogava veneno em sua mão e passava no olho de um homem lagarto. O líder mandava todos avançarem de uma vez. Kim derrotava um por um. O último implorava para ele não o eliminar. A cena mostrava o guerreiro após o ataque ao slime. Ele dizia ser o fim e ia embora. Uma minúscula partícula do slime então caía no chão. Ele fugia e se recuperava de forma lenta. Ele precisava comer algo, qualquer coisa. O homem chegava na porta da caverna carregando 2 homens lagartos. Era Kim, que perguntava o que havia acontecido ali. O slime olhava e dizia, minha comida, pulando em Kim. Nesse momento era mostrado o passado do slime. Ele era um humano gordo, feio e esquisito. As pessoas viam ele como lixo. Ele seguia seus instintos, não colocando esforço em nada. Ele não fazia nada difícil. Ele dizia que nem seus pais haviam cumprido seus papéis, pois desistiram dele, só porque ele estava um pouco gordo e desempregado aos 40 anos. Certo dia, ele havia deitado em sua cama e tido uma parada cardíaca. Então era reencarnado como um slime. Ele tinha certeza que havia sido escolhido para ser o personagem principal deste mundo. Aliás, quem pegou a referência comenta aí. Ele dizia que seu estado atual vergonhoso era apenas um desafio para o personagem principal. Ele iria devorar todas as habilidades do mundo e se vingar. Ele então dizia que sua presa havia vindo até ele. Ele pulava em Kim e dizia o devorar por dentro. Se passava 2 semanas e o resultado foi dividido em notícias ruins. A caverna que Kim usava como laboratório estava inutilizável. Um slime havia vindo e destruído tudo. As boas notícias era que Kim tinha se fundido com o slime. Era como se o slime tivesse sido eliminado e digerido por Kim. Suas habilidades até eram interessantes.
O livro dizia que o slime evoluía com base no que ele comia. Slimes podiam comer várias coisas, como ratos, insetos, plantas venenosas, terra e até mesmo minérios. No livro dizia que se um slime comesse minérios, ele ficaria na forma do minério. Kim normalmente não podia comer minérios, até poderia, mas não poderia digeri-los e utilizar como habilidades. Eram apenas descartados, mas slimes comiam com tranquilidade. Agora que quem comeu um slime, ele poderia consumir minérios e se transformar neles. No território do dragão, na grande floresta, um dragão sobrevoa e pousa. Ele diz não ter nome, pois um dragão ancião que vive sozinho não precisa de um. Mas seus adoradores o chamavam de algo, o relâmpago vermelho que dança nos céus. Ele estava acompanhado de um bebê dragão, que o chamava de mamãe. Na floresta, os homens lagartos veneram o dragão em troca de tesouros. O dragão dá a eles proteção e prosperidade. Porém, ele meio que ignora eles, desde que seu bebê eclodiu. Ele saía para ver como as coisas estavam. Ele descia e cheirava o chão, via sinais de luta e se perguntava se havia algum intruso. O dragão se enfurecia e dizia: "Quem ousa atacar uma vida que está sendo protegida por mim? Farei com que pague", e levantava voo. Enquanto isso, Kim via que o corpo de um homem lagarto era repleto de escamas. Como defesa, melhor seria a do lobo, mas isso não importava. Tinha uma gosma cobrindo as escamas, a gosma de um homem lagarto. Ela servia como desinfetante e como uma pomada. Isso também não tinha nenhuma importância. Havia mais uma camada de gosma. Esse era um conjunto do slime. Kim então pensa: se eu comer metais resistentes e transformar essa gosma em metal, eu com certeza ficarei mais forte. O único problema era onde achar esse metal. Ele usava os olhos de águia e de longe via o território dos orcs. Ele olhava a ficha deles. Tinham até atributos razoáveis. Eles eram a tribo mais grande da floresta e valorizavam a honra e o orgulho. E indivíduos malignos eram considerados monstros. E daquela distância, Kim via cerca de 40 membros. Kim dizia que 40 era muito, até mesmo para ele enfrentar. E dizia esperar que até que eles deixassem a mina em uma semana. De repente, um dragão sobrevoava atrás de Kim. Kim lia as memórias dos homens lagartos e via que esse dragão tinha um bebê. O livro dizia que os dragões valorizavam bastante seus bebês. O dragão havia caçado animais para seu filhote. Ele dizia para seu bebê ouvir com atenção. Dizia que ele era para permanecer em casa, esperando sua mãe voltar. O bebê perguntava: "E meu treino de caça, passeios, e quando vou lá para fora?" Sua mãe olhava e dizia: "Nem pense em sair para fora quando eu não estiver aqui." Ela conferia a barreira mágica e estava tudo certo. Então levantava voo e saía, deixando seu bebê sozinho em casa. Voltando um pouco no tempo, cerca de 30 minutos, Kim havia seguido o dragão e descoberto onde ele morava. Eles jogavam a caça na barreira e via que ela era destrutível. Kim conseguia passar. Essa barreira não parecia afetar seres da terra. Com a aparência de um orc, Kim escalava e lá encontrava o bebê dragão. O bebê perguntava quem era ele. Kim só tinha olhos para o tamanho tesouro atrás do bebê. O bebê dragão tentava atacar Kim por invadir sua casa. Kim pegava ele pelo pescoço e o jogava na parede. Se passava uma semana e o dragão não havia descoberto nada. Ele chegava em casa e achava estranho. Seu bebê teria corrido até ele com emoção. Ele via seu bebê no chão, aparentemente ferido. Tentava usar feitiços de cura. O bebê pulava nele e dizia estar tudo bem. O dragão perguntava o que havia acontecido. Ele dizia que uma criança com dentes pequenos e pele vermelha surgiu e o machucou. E ele havia pego tudo. O dragão pensava: os únicos com essas características na floresta são os orcs. E por terem encostado em meu bebê, pagarão. Kim observava de longe a reação do dragão, que gritava de forma estrondosa. No território dos orcs, um orc informava ao ancião que havia encontrado uma adaga valiosa em um arbusto. Ele sentiu o cheiro e via que era sangue de dragão. Porém, já era tarde demais. Nesse momento, o dragão já sobrevoava o território dos orcs e dizia dar o troco por terem machucado seu filhote. Um fogo gigante era visto de longe na floresta. O dragão havia queimado tudo, e na adaga do homem tinha o cheiro de seu bebê. O dragão concluía que realmente tinha sido eles. Ele dizia ser uma armadilha, e um orc soava a trombeta. A trombeta convocava todos os orcs na floresta. A luta continuou por 3 dias inteiros, e apesar de terem ganho do dragão, inúmeros orcs haviam sido eliminados, sobrando apenas uma dúzia. Os sobreviventes então deixavam a floresta.
Kim, após todo o confronto, chegava e aparecia em cima do dragão, satisfeito com seu enorme banquete. O bebê dragão chorava, ele não sentia mais sua mãe, ficava furioso e levantava voo. Kim via que já tinha devorado tudo que havia na floresta, desde lobos, trolls, orcs e até um dragão. Sem motivo para ficar mais nela, ele decidia sair dela. Ele fingia ter se ferido e perdido sua memória na floresta. Recebeu informações com o mercador até o caminho da vila. Ele tinha conseguido aprender sobre quase tudo, porém havia uma coisa que ele não fazia ideia: sua janela de status. Todos tinham uma nesse mundo, porém ele não conseguia acessar a sua de jeito algum, concluindo que era porque ele não era deste lugar. Ele chegava na cidade de Santa Canalgo. Parecia ser uma cidade bem grande e muito limpa. Ele olhava uma mensagem na parede: tenha certeza de limpar suas mãos para evitar propagar doenças. Kim via que eles eram avançados de certo modo. Se intrigava com o quão limpa a cidade era. Ele ouvia duas pessoas dizendo que só a área perto do palácio era limpa, pois o segundo príncipe cresceu ali. Esse príncipe era a primeira pessoa com a ideia de que as doenças estão relacionadas à higiene. Eles concluíam que o príncipe era um gênio. Quem dizia querer se encontrar com o príncipe? A ideia de higiene se tornou comum no mundo por volta do século XX, e uma criança havia vindo com tal ideia. Quem achava que talvez alguém além dele tivesse memórias da Terra. Não se passou muito tempo e eles se encontravam novamente. Ed aparecia apavorado na frente de Kim, perguntando o porquê dele estar ali. Caso queira a parte 3 dessa obra, peço que se inscreva no canal e ative o sininho para não perder nenhum vídeo novo. Bom, eu fico por aqui e até a próxima. Valeu!